gente enfermo, com gripe, impressionante. Cadê você, Léo? Fica aí. Muita gente enferma com gripe, Pedro, tá? Doni, você está indo, Doni? Vai lá, filho, vai com Deus, tá bom? O Dani está com febre também alta, está aqui no postinho, está com a Ellen lá. Vamos orar para que Deus possa. Tá difícil, né? Eliana, tá difícil o hospital, né? Cheio. Esse tempo está judiando da gente. Também estou com a garganta ruim, Vera, a Robertina, estamos só pela graça, né? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque o Senhor verdadeiramente é bom, já afirmamos, Pai. Pai, lançamos diante do Senhor a vida dos teus servos que estão enfermos, Pai, com gripe, Senhor. Pai, toma nas suas mãos, tira as dores do corpo. Daniel, Pai, está lá no postinho, abençoa, dá paciência para o Doni, a Ellen, seja com eles, Pai. Tu és grande, Pai, toca no Pedro, os demais irmãos que estão gripados, Senhor, que estão com o corpo doído, toca, Pai, cura, Pai, Senhor, obrigado, nós confiamos em Ti, obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje me deram o privilégio de estar orando pelo meu irmão ali, que vai estar trazendo a palavra aí. E aí, pode ir? Não combinaram ou foi ensaiar? Não combinei nada, não. Pode orar, você chama as crianças. Tudo isso? A igreja estende as mãos para cá. Senhor meu Deus, ó Pai, desde já, Pai, te agradeço, Deus, pela vida desses pequenos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, está cuidando deles, ó Pai, naquela salinha, nos ensinando, ó Pai, a sua palavra, dos seus caminhos, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, usar a professorinha, Senhor, da classe, para que venha, Senhor Jesus, está trazendo, Senhor, uma palavrinha, uma dinâmica, ó Pai, para o coração deles, que encaminhe eles, ó Pai, aos seus caminhos. Ó Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Pode sair por lá. É um privilégio para mim estar orando pelo meu irmão, não só na igreja, como na vida também. Estendam as mãos para cá. Senhor meu Deus, mais uma vez, ó Pai, te agradeço. Eu consagro, Pai, tudo ao seu nome, Senhor. Entrego, Senhor, a vida do Tiago, esse irmão que o Senhor me entregou, Pai. Não só na igreja, mas na vida toda, Pai. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor Jesus, venha usar, Pai, esse vaso, Pai, que é tão valioso em suas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trabalhar no coração dele, para que através dele, Pai, venha trabalhar no coração de cada irmão que está aqui, ó Deus. Ó Pai amado, Pai querido, mas não só no seu vaso, ó Pai, mas trabalha, Senhor Jesus, na vida de cada irmão, para que possa estar com o coração aberto, ó Deus, a mente, Pai, aberta, para que possamos, ó Pai, estar absorvendo, Senhor Jesus, tudo aquilo de bom, Pai, que o Senhor trouxe para nós neste domingo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe grandemente esse vaso. Não só ele, a família dele, Pai, guarda a cada um, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém. Eu vou pegar sem fio, pode? Deixa esse aqui. Cara, tá. Acho que é melhor deixar aqui. Acho que vai ser melhor. Qualquer coisa eu subo, entendeu? A graça e paz, irmãos. É um privilégio para mim, tá? Meu irmão, igual ele falou, não só de igreja, mas da vida toda, né? A gente sempre brincou que ele não tinha irmão e eu não tinha irmão, só meninas, né? Então a gente era os irmãos que Deus não deu em família, mas uniu na vida toda, aí desde os 6 anos. Eu tinha 6, você tinha 7, né? E fizemos muitas coisas juntos, né?
Muitas coisas erradas, Jesus. Mas graças a Deus hoje estou fazendo muitas coisas certas. Glória a Jesus. Deus. E para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Estou precisando mesmo, mas a garganta está até seca. Irmãos, eu vou dar uma arrumada aqui, porque eu sou atrapalhado, né? Sofia sempre diz, meu pai é atrapalhado. Aí quando ela faz uma atrapalhada, né? Eu sou filha do meu pai. Então nós somos atrapalhados. Então deixa eu dar uma organizada aqui. É isso aí. Cara, eu ia pedir, deixa a pente aí. Ó. Apocalipse 3, 20. Deixa aí, pessoal. Irmãos, graças a Deus, mais uma semana, né? Mais uma semana que a gente venceu, né? Lutas, batalhas que durante a semana a gente passou. Mas graças a Deus, Deus nos concedeu a vitória, né? Não adianta, todos nós temos luta, né? Todos têm luta. Não só nós crentes, não somos nós que somos cristãos, que consideramos cristão, mas todos aqueles também que não conhecem Cristo. Todo mundo tem luta, né? O sol brilha para todos, né? Ninguém está livre de lutas. Nós não somos melhor que eles. E ninguém é melhor que ninguém. Então está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Né? Não se ache favorecido porque você está vencendo, porque Deus está te abençoando. E também não acha que só porque você virou crente, agora Satanás virou contra você, dá tudo errado. As lutas é da vida, irmão, e é isso aí. A gente tem que batalhar, mas Cristo dá a vitória para aquele que luta. E graças a Deus, estamos aqui mais uma noite, mais uma semana, mais um domingo de culto, né, que é prazeroso. E se não sei vocês, mas o domingo ele sempre é especial. A gente sempre fica ansioso de chegar. É um marco pra gente, né? Eu acho que é o marco da semana. Domingo tem culto, né? O domingo ele marca o que passou e o que há de vir, né, cara? Aquele nosso encontro, né? A gente olha um para o outro e é bom ver como a vida na gente, né? Esse domingo ele é especial porque cultuamos a Cristo em comunhão, como igreja, né? Como a noiva de Cristo, como o pastor disse, como o corpo de Cristo, né, cara? Então, pra gente é um privilégio. Como essa música aqui, que não deu muito certo, no ensaio estava melhor, acho que foi o contrário agora. No ensaio ele fez bem e agora não deu muito certo. Mas eu gosto muito dessa música, quando ele fala que ele acordou e abriu os olhos e agora eu posso ver. Cara, esse é o maior milagre. É o maior milagre que a nossa vida que a gente pode ter, cara. Não adianta, você pode sonhar com o que for. O seu maior milagre é você abrir seus olhos e poder enxergar. Literalmente, né? Viver. Esse abrir os olhos e poder enxergar, ele fala de viver, né? Porque tem pessoas que são cegas, cego não viu, não, ele vive. Né? É isso que ele quer dizer quando ele fala poder acordar e abrir os meus olhos e ver. Né? Aquele que era invisível hoje é real. Né? O que era invisível uma vez para mim não era real. Né? Quando eu não conhecia Cristo, Cristo para mim não era real. Talvez em alguns testemunhos eu já contei que eu tinha Jesus como uma história, como um conto de fada, como um ensinamento de família. E quando esse Cristo foi apresentado para mim, essa música me lembra isso. Eu abri os meus olhos e pude ver o que era invisível, se tornou real para mim. E o pastor falou também aqui sobre a palavra de Deus. A importância de compreender a palavra de Deus. Eu não entendia nada da palavra de Deus. Né? Comecei a entender com a ministração da irmã Eliana. Né? Sempre também conta esse testemunho. Eu não lembro se era essa palavra que ela estava ministrando. Não lembro da palavra, mas eu lembro que ela falava que eu precisava abrir meu coração para Cristo entrar. E eu não sabia como fazer isso. Como abrir meu coração para Cristo entrar. E lá diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Perdão, minha versão é diferente. E deixa eu ler de novo, perdão.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E ele comigo ceará. E ele ceará comigo. Eu vou abrir a minha, me perdoe. Porque eu achei que estava na versão da Thompson. Me perdoe, irmãos. É rapidinho. Tá, Apocalipse? Apocalipse é fácil de achar. Alguém de edição contemporânea. Você tem aí. Tá bem diferente da minha. Aqui 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Cristo, irmão, está à porta, né? E esse estar à porta de Cristo é aquela pessoa que está pronta para falar a palavra de Deus para você. O bater na porta é a palavra de Deus sendo ministrada para você. E o abrir a porta é você abrir e receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quantos de nós já abrimos a porta, né? Para o Senhor entrar e cear conosco e nós com Ele. Né? Quantos aqui já não aceitaram Jesus e já fizeram isso? Quantas vezes também já colocamos Ele para fora depois de estar com uma barriga cheia? Depois de ter ceado, depois de ter se alimentado, né? Todos vêm, todo mundo fala que eu venho pela dor ou pelo amor. Mas eu não conheço ninguém que veio pelo amor. A gente se conversa até pelo amor, mas a gente veio pela necessidade, né? Pela barriga vazia, pela fome, né? E quando entramos e ceamos com Cristo, muitas vezes, depois da gente estar satisfeito, a gente coloca Cristo para fora. Né? Depois de se tornar próspero, depois de ser curado, depois de estar bem, né? Muitas vezes a gente estamos no mundo com a vida vazia, não estamos bem, e quando aceitamos Jesus, as coisas começam a acontecer, né? Mas quando estamos bem, colocamos Jesus, não, agora eu já estou bem. Colocamos Jesus para lá de fora de novo. Quantas das vezes já pecamos depois de ter aberto a porta para Ele? Ou até ter posto Ele para fora por ter se decepcionado com lutas, pessoas e dificuldade. A gente, como ser humano, como homem carnal, deve ser uns 95% carne a nossa vida, uns 5% espiritual, e se não for menos. A gente é muito matéria, a gente precisa tocar, a gente precisa ver, a gente é muito matéria, a gente está na terra, então quando perdemos algo, né, a gente sente. Principalmente quando perdemos algo íntimo, pessoas íntimas, isso te entristece, isso te deixa vazio. E a maioria das pessoas que cria essa expectativa no homem, e sempre que quando eu ministrei, sempre que quando eu fiz discipulados, eu sempre falei, não se iluda comigo, não olha para mim, porque eu posso te decepcionar. Eu sou homem, eu sou falho, eu posso te decepcionar, eu posso falhar. E muitas vezes quando as pessoas criam tanta expectativa no pastor, expectativa nas pessoas que estão cuidando de si, e quando essas pessoas, ela falha, aquela pessoa que criou aquela expectativa também cai. Ela também se decepciona. Mas, irmão, não crie expectativa no homem, não crie expectativa em mim, não crie expectativa no pastor, no irmão que está do seu lado. Crie a sua expectativa em Cristo, porque Ele é fiel em cumprir tudo que Ele falou para você, tudo que Ele prometeu. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, e o que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Mesmo que demore, mesmo que você tenha que enfrentar muitas lutas, irá se cumprir. Se Ele te prometeu, irá se cumprir. A palavra hoje que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo 15, versículo 7.
Amém? Meu irmão vai colocar aqui, mas eu não vou ler ela não. É diferente da minha versão aqui. Vai atrapalhar. Amém? Contrário, irmãos? Lucas capítulo 15, versículo 7. Né? Aqui é uma sequência de parábola que Jesus estava contando. Né? Jesus estava reunido, sentado, ceava com pecadores e cobradores de impostos. E os fariseus vendo isso, né, começavam a murmurar, falando, nossa, ele se assenta com pecadores, ele se assenta com ladrões, né, e começaram a murmurar. Então Jesus ele começa a contar uma parábola, a parábola que um homem entre vocês, que tem 100 ovelhas, eu acho que até a irmã Elisete pegou essa palavra, tem 100 ovelhas, uma se perdendo, não deixa as 99 e não vai buscar a ovelha. E ainda traz nas costas, com alegria e felicidade. Né? Ele conta uma série de parábolas aqui para nos ensinar uma coisa. Digo vós que do mesmo jeito haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Cristo vendo aquele murmúrio sobre o que ele estava fazendo com pecadores, o que ele estava fazendo com cobradores de impostos, vendo os fariseus se sentindo melhores, se sentindo mais justo, ele começa a contar essas parábolas. Ele conta essa parábola, a parábola do filho pródigo e ainda a parábola da moeda perdida. E todos ambos dizem uma coisa: aquele que estava perdido, quando se achado, há uma alegria. E assim será no céu. Aquele que está perdido, quando se encontrar com Cristo no céu, é uma festa. Quando fala do filho pródigo que saiu e abandonou o pai, mas quando volta, o pai fica tão feliz que faz uma festa. É isso que Cristo quer deixar claro para a gente. Que a felicidade em tudo é quando a gente vê uma pessoa se convertendo. E quando a gente se julga justo, ou melhores do que aquelas pessoas lá fora, a gente não entendemos que para Cristo não existe justos. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O que seria da gente se não fosse a graça de Cristo? A misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Irmão, como somos maus. Na nossa vida não há nada de bom. A única coisa que há de bom na nossa vida é depois que o Espírito Santo vem até nós. Você pode ter certeza, tudo de bom que você faz é diretamente vindo de Deus, do Espírito de Deus. Mas a sua carne inclina para o mal. Você pode pegar pelo seu filho. Se você não educar ele vai fazer tudo que é errado. Ele não vai arrumar a cama se você não mandar. Ele não vai para o lugar certo se você não ensinar. Porque há uma tendência dessa tão grande de a gente fazer as coisas erradas. Fazer as coisas erradas é mais fácil. Parece ser mais fácil. Mas tem muitas coisas erradas que se comparar às coisas certas, é muito mais difícil. Só que a gente tem mais facilidade. A nossa carne se inclina para o mal. Né? Paulo disse, miserável homem que sou, em Romanos 7, 24. Davi disse, certamente em iniquidade fui formado, em pecado minha mãe concebeu a minha mãe. Está em Salmo capítulo 51, versículo 5. Um dos salmos que o pastor mais gosta, hein? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A nossa carne ela é escrava do pecado. Não se iluda, irmão, porque você está na igreja, você é bonzinho, você é santo, a gente estamos fazendo tudo certinho. Não se iluda. Não é só porque estamos na igreja, irmão, que a nossa vida carnal não vai se atrair pelas coisas erradas. Não é só porque estamos aqui que somos bons. Não é só porque estamos aqui que somos santos. A nossa carne ela se inclina por mal. E se inclina para o pecado.
A nossa carne deseja o pecado, deseja ser alimentado pelo pecado. Há uma sensação imensa nas nossas vidas de se inclinar para as coisas que afastam de Deus. E tendo isso em mente, Satanás ele tem uma estratégia que, ao contrário do que a gente acha, muita gente acha que Satanás ele vem a tentar a gente para a gente pecar. Porque o pecado em si, ele não te condena. Mas o grande problema é quando a gente não se arrepende dele. E Satanás, sabendo disso, ele até pode te atentar. Mas se você pedir perdão, você está perdoado desse pecado, você será salvo. Como o pastor ministrou aqui sobre santidade, e o que Cristo disse, seja santo assim como eu sou santo, né? Cristo coloca uma régua inalcançável, porque é impossível mesmo alcançar a santidade de Cristo, porque muitos se colocam, se faz de bonzinho, né? Se coloca, como mesmo o pastor ministrou, coloca metas a ser cumpridas, tempos a ser jejuado, roupas a ser usado, maneira de andar, maneira de falar, isso é santidade para demonstrar que é santo. Mas Satanás, a estratégia de Satanás é exatamente isso, que a gente esqueça os nossos pecados e não se arrepende dele. Porque nós não se arrependendo do nosso pecado, primeiro a gente nem entende que temos pecado. A estratégia de Satanás é fazer com que a gente ache que a nossa vida santa é essa, vir para a igreja. Grande Deus. Estar aqui não nos torna santo. O que nos torna santo, primeiramente, é pedir perdão dos nossos pecados. O pecado em si, como eu disse, ele não condena. O que nos condena é não ter o arrependimento dele. Porque Jesus não morreu e não ressuscitou pelos bons. Até porque todos nós pecamos. Não reconhecemos que você é um pecador, já é pecado. É importante a gente ter a atenção do que nós estamos fazendo, do que a gente estamos, para onde a gente estamos andando, porque precisamos sentir e saber o que Deus cobra da gente e o que Deus mostra, o que precisamos e não precisamos nos arrepender. Às vezes o Espírito Santo fala no seu coração exatamente isso, mas a gente procura brechas e saídas e justificação para não reconhecer que somos isso. Para não, né? E muitas vezes colocamos o irmão do lado, né, como cúmplice, mas o do irmão é maior que o meu, então o meu tá. Então eu estou bem ainda, eu sou santo ainda, não, irmão. Para Deus não tem nível, não tem régua, pecado é pecado. O mundo não entende o porquê um cara que matou ou até estrupou se arrepender e vai ser salvo. E aquela pessoa que tem uma vida de cidadão digna, por não reconhecer Cristo e não se arrepender dos seus pecados, porque desde nasceu somos pecadores, não será. A sociedade tem dificuldade de conhecer, de aceitar isso, porque a nossa justiça é diferente da de Cristo. Porque o pecado, ele condenou todo mundo. Então a maneira que o pecado for ocorrida, não importa, o sangue de Cristo vai cumprir. Então quando a necessidade de arrependermos desses pecados, não adianta a gente vir para a igreja, irmão, aqui pregar, não adianta eu estar aqui pregando, não adianta eu estar aqui louvando, não adianta a gente estar orando, né? Não adianta a gente dar comida para os pobres, visitar os velhinhos, né? E na casa de recuperação. Não adianta a gente fazer a obra de Cristo. Para a gente ser salvo, a gente precisa aceitar Cristo, se arrepender do nosso pecado, né? Converter dos nossos maus caminhos, né? Porque o que nós fazemos isso é exatamente por ao contrário, não é por ser salvo. Nós fazemos isso porque amamos a Cristo. Isso não é régua para ser salvo. Se você está fazendo por intelecto de encontrar a sua glória aqui na terra, você está caminhando e andando errado.
Se a gente tem que fazer o amor pela obra de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. E fazer isso não para mostrar, mas sim para agradar o coração de Deus. O arrependimento é a chave para abrir a porta e permitir Cristo e que Cristo habita e não seja apenas uma visita. Quando eu lembro que a irmã estava pregando sobre abrir o coração, eu não lembro se era Apocalipse, que eu precisava abrir meu coração, e eu sentia isso, eu preciso abrir meu coração, mas eu não sabia como abrir meu coração, eu não sabia como fazer isso. Então, quando eu reconheci quem eu era, tudo o que eu estava fazendo, quando eu reconheci que o errado era eu, e realmente eu pedi perdão para Cristo de tudo aquilo que eu estava vendo, que eu estava ciente que eu estava errado, essa foi a chave. Cristo abriu e entrou e habitou, e eu lembro que o Espírito falava que eu não era mais o mesmo, e nunca mais eu seria o mesmo. Eu estava diferente daquilo, Cristo habitava, mas como eu disse para vocês, muitas vezes, irmãos, quantas vezes eu não coloquei Cristo para fora? Todos os dias a gente precisa parar e pensar se Cristo ele está habitando em nós. Quando a gente aceita Jesus, jamais ele deixa, jamais ele vai nos abandonar. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu aprendi nos cursos que tem aí de quarta-feira, que nunca ele vai te abandonar. Você pode até colocar ele para fora, mas ele está na porta, ele não vai embora. E quando a gente precisamos, a gente abrimos de novo, ele entra e habita de novo, e limpa de novo, e faz de novo, e renova de novo. Quantas vezes for necessário, ele vai fazer de novo. Mas muitas vezes a gente faz isso, mesmo sem notar. A gente, como eu disse, a gente não vive uma vida espiritual a mais que 5% de nossa vida. A gente é muito carnal, televisão, celular, amigos, escola, serviços, tira a gente da parte espiritual. Quanto tempo você para pensar em Cristo no dia, sem ser no domingo? Ou até hoje mesmo, quantas vezes você pensou em Cristo até chegar no culto? E quantas vezes, eu tenho certeza que sentado aqui, sua mente já pensou em outras coisas. A nossa mente é assim, irmão, e é importante a gente entender isso. Saber que não é só eu que penso assim. O irmão que está do seu lado também pensa assim. Às vezes a gente está aqui concentrado na palavra, mas a nossa cabeça sai. A nossa cabeça vai pensar em outra coisa, A gente às vezes tem dificuldade de compreender a palavra por duas coisas. Primeiro, de ouvi-la e entendê-la. De ouvi-la, de prestar atenção. É uma dificuldade muito grande quando a gente está na igreja, porque tudo que passa, tudo que faz barulho, ou o som que dá errado, tudo tira a nossa atenção. Talvez você tenha um problema, está pensando, talvez você tenha uma bênção, está pensando, e sua cabeça fica assim, sabe? O mundo hoje é tão acelerado, a nossa cabeça não tem como ter controle, de você sentar aqui e concentrar na palavra, E o que você pegar na palavra, você tem que guardar. O que você pegar na palavra, você tem que guardar no seu coração, buscar, pesquisar. O que você não entendeu, você tem que sair daqui ou perguntar para o ministrante, para o pastor, e falar: não entendi isso. Abrir a Bíblia e olhar, e ler, estudar aquilo, pelo menos que foi pregado no domingo, para que aquilo entre em você, para que aquela palavra comece a fazer efeito em você, porque não adianta eu falar aqui que você precisa se arrepender, e se você não tem pecado, atire a primeira pedra, como disse Jesus. E ninguém atirou, porque todos nós temos pecado, e isso a gente precisa saber. Então não adianta nada estar pregando aqui de pecado, e você sair daqui e manter o seu pecado escondido. Manter o seu pecado guardado. Não falar com ninguém sobre o seu pecado, até porque há muito pecado que nos constrange, de falar, mas há uma necessidade muito grande da gente conversar e falar do que estamos errados. Porque muitas vezes achamos que estamos certos. Nem sabemos que estamos pecando.
Ou pecamos tanto aquilo que já virou costume. Então aquilo já não faz mais efeito para você. O Espírito Santo já não te come, já não te incomoda. Não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo, né? Quando fui para pecar a primeira vez, o Espírito Santo me incomoda de uma tal forma que o meu coração acelera, vem várias coisas na minha cabeça, está errado, está aquilo. O chão treme, tudo acontece. Mas você vai e comete a primeira. Você vai e comete a segunda. Você vai e comete a terceira. Acabou. O Espírito Santo não move, mas você, para que você entenda que aquilo que você está fazendo é errado. E aí é onde mora o perigo. É a estratégia que Satanás quer. Que você olhe para aí, você começa a olhar para o irmão. O pastor, geralmente é o pastor é gordo. Aí já tem gente que pensa assim, eu tenho certeza, não é brincadeira. Porque ele é, mas tem gente que pensa assim, o pastor é gordo, ele é gula, né? Ninguém sabe que gula, o pecado da gula é não dividir, né? Não é nem comer, é não dividir, é você querer tudo para você. Isso é o pecado da gula, não é só comer. Mas tem gente que fala, o pastor é gordo, né? E se coloca, e muitas vezes a gente justifica os nossos pecados com a vida dos outros. E tem um grande problema nisso. Quando chegamos nesse nível, nessa situação de não reconhecer o pecado, temos dificuldade para entender a mensagem. Qualquer mensagem que for pregada aqui, a mais simples do mundo, você não vai compreender. Você não vai receber. Eu estava falando para minha esposa que quando o Décio sobe aqui, cara, parece que ninguém sabe pregar. Sério mesmo, eu falo para minha esposa assim, porque é uma maneira que ele prega que, assim, eu viajo, me quebra, me rebenta. Entendeu? Eu fico com aquilo na cabeça, vou buscar, aprendi muito, só que eu sei que tem gente que não consegue compreender, porque a palavra dele é complexa. Mas aí a gente vai para o pastor João, o pastor Edilson, que tem uma palavra mais simples do mundo, que quem não entender, não está aqui. Mas tem gente que não entende. A nossa mente, ela cria uma camada, sabe? O mundo cria essa camada. O mundo cria esse circo. Enquanto a gente está achando que Satanás está aí lutando para que a gente peque, né? Ele está só te falando, não, você é santo. Não, você é santo. Sabe? Você está salvo. Então, salvo sim, irmão. Tenha certeza disso. Porque Cristo morreu por nós. Por isso. Mas a gente corre um grande risco. Um grande risco. De alguns pecados nos enrolar tanto e a gente fechar a porta e nunca mais abrir. Eu quero dar um exemplo aqui de dois caras da Bíblia que, sinceramente, eu tive dificuldade para entender o agir de Deus na vida desses dois caras. Eu tive dificuldade para entender, agora eu compreendo melhor. Assim, então, que vocês, se não entender aqui, vão buscar. Eu vou dar os versículos bíblicos e aí vocês vão buscar, entender o porquê Deus fez isso. O primeiro cara é Saul, cara. Saul é rejeitado por Deus como rei, por ter desobedecido a palavra do Senhor, né? O Senhor, Deus chama Samuel, fala, Samuel vai lá, Saul fala para descer lá no povo dos Malequitas, não é, pastor? Se eu não me falha a memória, vai lá nos Malequitas e acaba com todo mundo. Não deixa uma formiga, não pega nada, acaba com todo mundo, até crianças. E aí Saul vai lá, pega todo mundo, vai lá e faz o que falou. Só que pela metade, né, ele ouviu muitos soldados, o que era bom, nós vamos levar, ele permitiu. Uma coisa pior, o rei, não lembro o nome do rei agora, ele permite que esse rei fica vivo, e era uma ordem de Deus para que não ficasse. E na hora que ele está no caminho e embora, Deus chama Samuel, ó, vai de encontro a Saul, que ele desobedeceu. E da onde Samuel está, já levou Saul. Você desobedeceu Deus e ele te rejeitou como rei. Saul fica, não, Samuel, me ajuda que a gente pega aqui os bois e os cabritos que não era para ter levado, aí ele queria agora sacrificar para Deus.
Nós vamos lá e sacrificamos, peço perdão e Deus não aceitou. Samuel ainda diz assim, isso é uma coisa muito importante que eu digo. É melhor obedecer do que sacrificar. E ele sobe, Saul vai até onde eles estão, eu não lembro o nome da cidade, perdão, irmão, se eu anotar fica muita coisa. E lá o próprio Samuel executa esse rei dos Malequitas. E cumpre a palavra que Deus mandou Saul cumprir. Só que tem uma coisa muito louca aí. Saul, ele foi rejeitado como rei. Ele não estava condenado. Nenhum lugar eu vi Deus falando que para Samuel dizer para Saul que ele rejeitou ele como filho, que ele rejeitou ele como servo, que ele rejeitou, que ele não estaria no reino dos céus. Em nenhum momento falou isso. Então isso deu-me a entender que o perdão, o arrependimento de Saul foi interesseiro na parte de ser rei. O problema dele não era nem ser salvo, é que ele ia deixar de ser rei. E aí ele cometeu algo pior. E cada vez esse pecado dele foi aumentando, como o próprio pastor lhe disse aqui, pregou, que ele foi até uma espírita e pediu para subir o corpo de Samuel. Uma coisa que ele mesmo tinha condenado para que os seus servos fizessem. Então o desespero de um homem, quando se trata de percas, é muito grande. Quando se trata de percas materiais, é muito grande. É difícil a gente aceitar perder pessoas queridas, entes queridos. Isso abala muito com a cabeça do ser humano. Não é fácil, porque a gente é apegado, né? Só que aí que eu falo, por a gente não viver, por a gente só viver esse 5% de espiritualidade, nos deixa imune dessa forma. Faz a gente acreditar que acabou, é isso que o pessoal fala, né? Vai morrer, acabou, nunca mais vamos ver. Né? Faz a gente desacreditar que Deus, ele criou a gente para ser eterno. O pecado roubou isso da gente. Mas ele enviou seu filho para dar isso pra gente de novo. De graça. A gente não precisa se esforçar. É só a gente compreender e saber aquilo que estamos fazendo de errado, endireitar os nossos caminhos, né? Depois, é claro, de receber a Cristo e procurar andar da melhor maneira. Que pregar o Evangelho, que aí já é uma outra parte. E o segundo cara é Davi. Né? Saul, ele acabou, né, sendo a família, perdão, que eu não terminei de Saul, né? A família toda dele acabou sendo tudo mortas, né? Ele acabou se perdendo. Não sei, não posso dizer se ele perdeu sua salvação, que eu posso chegar lá e estar lá. Não sei, isso eu não posso falar. Mas o castigo de Saul acabou sendo muito pesado, né? Por um pecado que meramente era até compreensível, não foi muito grande. Mas o problema é que ele não queria abrir mão do seu reino. Agora Davi, cara, o pecado de Davi. Davi pecou e foi punido pelos seus atos. Foi perdoado pela sua sinceridade, mas foi punido pelos seus atos. O pecado de Davi, na verdade, não foi só um, né? Primeiro ele começa com o pecado de adultério. E para encobrir, olha aí a armadilha, né? E para encobrir o seu pecado, ele comete assassinato. Né? Era diferente dele ir para uma guerra e matar um cara do que ele ter feito. Né? Ele foi em mano de Deus. Naquela época, as pessoas lutavam pelos espaços. Então tinha isso, né? E quando ele assassinou um cara por interesse próprio, se tornou um grande pecado para ele. Né? E aí Deus chama né, o sacerdote, Natan, né, pastor? Chama Natan, né? Natan vai lá e fala com Davi, né? Natan chega no Davi. E aí, para os mais jovens, que tem uma galerinha jovem aqui, vai entender. Aí Natan chegou e Davi meteu o louco, né? Para quem é mais idoso, eu posso falar que aí Natan chegou para Davi e contou uma história. Chega para Davi falando de um homem rico e um homem pobre. Olha, Davi, tinha um homem rico e tinha um homem pobre, cara.
O rico tinha um monte de boi e um monte de cabra lá. E o pobrinho só tinha uma cabra. E dela dali ele se alimentava e se sustentava dessa cabra. Aí veio o viajante. Se liga na história, hein? Aí veio o viajante. Chegou na casa do rico, né? O rico não quis dar as suas coisas. Aí o que o rico fez? Foi lá, matou a cabrinha do pobrinho e deu pro viajante. A palavra de Deus diz, irmão, que o coração de Davi se aqueceu, se queimou, e na hora ele já deu a sentença desse cara. Falou, ó, pode matar, mata ele e dá 4 vezes mais do que ele roubou do pobre. Aí Natan olha pra ele, cara, e fala, Davi, esse homem é você. Cara, é uma paulada, mano. Imagine Davi, ele mesmo se auto-julgou, ele mesmo se condenou. Ele deu a sua própria sentença, cara. Quando ele falou isso, ele deu a sua própria sentença. Imagine a paulada. A palavra de Deus diz que Davi cai e fala, Natan, pequei. Nossa, cara, tô acabado, se rasgou. E aí é quando ele escreve o Salmo 51. Que é em meio ali um pedaço do capítulo 5, que ele diz que em iniquidade ele foi gerado, e em pecado ele foi concebido pela sua mãe. Ele sabia que ele era pecador, ele se rasgou, ele se acabou diante de Deus. Deus só falou, tá bom, mano, ele está perdoado. Só que a criança vai morrer. Eu vou catar suas mulheres e fazer a mesma coisa que você fez, só que você fez no escuro, eu vou fazer no claro para todo mundo ver. E a espada vai entrar dentro da sua casa. Davi foi perdoado, irmão, mas as consequências do seu pecado não. Então toma cuidado, irmão. Porque tudo que nós planta, a gente colhe. Deus, ele não castiga, cara. Deus é misericordioso. Porque se ele desse mesmo castigo que merecemos, né, a gente pegava fogo de tanta coisa ruim que há em nós. Mas só que ele permite, cara, que aquilo que a gente plantou, a gente colhe. Há um ditado no mundo que é verdade, isso aí ninguém escapa. O que se fez, aqui se paga. Não acha que aquele cara que está se dando bem, cara, o cara só se dá bem e eu só me quebro. O cara só se dá bem e eu só me quebro. Cara, o cara vai colher. Ele está plantando, o cara vai colher. Eu colhi tudo que eu fiz de errado, mano. Colhi tudo que eu fiz de errado. Sofri pra caramba, mas aceitar Jesus foi uma chance que eu tive de plantar de novo. Mas de eu aceitar Jesus, isso não me livrou de eu colher o que eu tinha para colher, porque minha colheita ainda não tinha acabado. Talvez você ainda está nessa luta, que você, caramba, que luta que não acaba, porque ainda você está colhendo. Mas hoje, quando você aceitou Jesus, você tem a chance de plantar novas coisas. Para que você colha o que Jesus tem para você. O mais incrível aqui, você vê como Satanás faz, cara. Porque todo mundo conhece a história de Davi. Davi não matou Golias. Talvez você não saiba, mas isso foi eternamente por interesse. Né? Davi chegou, viu um gigantão lá, botando um pânico na galera lá de Israel. E aí ele falou, quem é esse incircunciso aí que está, né, aloprando nós aí? E aí falaram, esse é Golias, e aí o que o rei está dando? Ele nem falou que ia. Falou, pastor? Ele já pergunta o que o rei está dando. Aí fala para ele, olha, está dando a filha, isso e aquilo. Davi, eu vou. Porque Davi sabia que Deus ia derrotar aquele cara. Davi sabia que Deus ia derrotar o Sansão. Ele estava blasfemando contra o Deus vivo, cara. Qualquer um que fosse lá e com a coragem de Davi, derrubaria ele. Mas Davi usou do que ele entendia da sua fé, colocou um pouco da carne do interesse, porque ele já tinha sido ungido também para ser rei. Então talvez ali, não falando a palavra, mas talvez ali na sua mente, estava pensando, eu acho que vai começar agora. O Senhor vai estar começando a fazer agora, e ele vai lá e derrota Golias. Sim, ele derrota Golias. Quantas coisas na sua vida você já não venceu? Você já não lutou? Quantas pessoas você já não ajudou a se levantar? Quantas pessoas você já não pôs a mão, a pessoa curou, você já fez? Quantas lutas você já passou e já venceu? Mas Davi perdeu para ele mesmo. O seu eu matou ele mesmo.
A gente pode até derrubar gigante, irmãos, em nome de Jesus. Mas o maior gigante é nós. Nosso inimigo não é Satanás. Satanás é inimigo de Deus e já foi derrotado. Nosso inimigo somos nós mesmos. É você que escolhe. Satanás pode até colocar, mas é você que escolhe fazer. É você que tem a atitude de fazer, de querer ou não fazer. É você que escolhe todos os seus atos. É você que planta a sua semente. É você, cara. Não adianta pôr a culpa nos outros. Não adianta pôr a culpa no louvor. Não adianta pôr a culpa na palavra. Não entendi a palavra, não entendi isso. É você. O problema é você. Por que minha vida está assim? Porque alguma coisa você fez errado. Por que eu estou assim? Porque você está fazendo alguma coisa errada. Por que eu estou assim? Porque você vive murmurando. Você não para para pensar o que você está fazendo de errado. Eu sempre falo isso. Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, você vai dar uma desculpa. Você pode derrubar um copo, você vai dar desculpa porque derrubou o copo. Você não vai assumir a sua culpa e falar, eu derrubei esse copo por isso. Tem uma coisa em nós, tem gente que talvez já até controlou isso. Porque se desculpar, arrumar uma desculpa, é algo muito rápido na nós. Talvez é a primeira coisa que vem na nossa mente, mas assumir as nossas responsabilidades demora. Quanto mais rápido você assumir a sua responsabilidade sobre a sua vida, mais rápido a bênção de Cristo chega para você. Amém, irmãos? É isso. Eu queria chamar aqui, tem mais um louvor, dá mais um tempo. E igual eu falei para os meninos, pode vir, pessoal da banda aí. Né? Tá sem baterista, mas mesmo assim a gente faz, tá? Toda vez que eu vou ministrar, tem... Não acho que não é porque a gente é do Ministério de Louvor, que é isso. O Thiago tem uma... Mas eu acho que desde que eu comecei a pregar, foi assim, sempre tem um louvor. Muitas vezes é um rap, né? Mas as duas últimas, Deus mandou um louvor. E eu queria compartilhar com vocês esse louvor. Gostaria também de fazer um apelo. Que durante esse louvor, se tem algo que durante essa palavra aí Deus tocou e Deus mostrou, aquela pequena coisa, aquele pequenininho pecado, que você lembrou, putz, isso aqui eu estou fazendo de errado. Peça perdão para Deus durante esse louvor, amém?